Olá, pessoal, bom dia. Nos escutam bem? Sim. Vamos aguardar uns 5 minutinhos para que as pessoas possam entrar e aí nós já iniciamos, tá? Bom dia a todos.
Pessoal, bom dia, para cumprir aqui o nosso horário, né? Bom, eu sou a Thaís Baruch, sócia da Ecovis BSP, e é uma grande satisfação estar aqui hoje para mediar este evento em parceria com o grupo Assiste. Temos a honra de contar hoje com a presença dos consultores Guilherme Almeida e Marcelo Ferreira, que compartilharão seus conhecimentos sobre um tema de extrema relevância. O que a sua empresa precisa saber sobre os créditos tributários e previdenciários? Nesse encontro, vamos explorar as principais questões relacionadas a créditos tributários e previdenciários, oferecendo insights práticos para que a sua empresa possa se beneficiar das oportunidades existentes e garantir uma melhor gestão desses créditos. Durante o webinar, sintam-se à vontade para anotar quaisquer dúvidas e, ao final, disponibilizaremos um canal de comunicação para que possam esclarecer os pontos específicos. Além disso, esse webinar ficará gravado no YouTube, caso queiram reassistir posteriormente na página, no site da BSP do YouTube, tá? Bom, eu passo a palavra agora para o Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, meu nome é Guilherme, eu trabalho na consultoria tributária aqui do Grupo Assiste, uma empresa com 40 anos de experiência e ampla atuação nas áreas de consultoria, assessoria tributária, assessoria empresarial e comércio exterior. É com grande prazer que eu dou as boas-vindas a todos os participantes desse webinar, realizado em parceria com a BSP. Thaís, eu agradeço por mais essa colaboração e também agradeço aos colegas que estarão comigo durante essa apresentação. Bom, hoje a gente vai abordar sobre os créditos tributários e previdenciários e como eles podem impactar positivamente as empresas. A gente vai focar mais em questões como a tese do sistema S, as verbas indenizatórias que estão ligadas à folha de pagamento, o conceito de insumo para aproveitamento dos créditos e PIS/COFINS e o entendimento sobre bonificações que são aplicáveis ao IPI. Bom, ao compreender esses mecanismos de recuperação e aproveitamento de créditos tributários, as empresas elas podem obter um importante alívio no fluxo de caixa, o que vai contribuir para uma gestão financeira mais eficiente e maior competitividade para as empresas. Créditos tributários. Bom, os créditos tributários eles surgem quando a empresa, por algum motivo, realiza um pagamento indevido ou maior de tributos. Então, isso pode acontecer tanto em função de algum equívoco na parametrização do sistema, seja um sistema contábil, fiscal ou de folha, ou devido a interpretações equivocadas ou divergentes da legislação tributária, o que acaba resultando num recolhimento incorreto que é passível de aproveitamento. Então, por exemplo, a tributação de determinadas verbas da folha de pagamento. Então, eu, como empresa, eu posso discordar tanto da legislação ou ainda ter me equivocado na parametrização do sistema e na parametrização da tributação de determinada verba. Então, isso pode gerar um recolhimento de um valor que é considerado indevido e, posteriormente, eu posso buscar o levantamento desse crédito. E daí, ao fazer esse levantamento desses créditos, a empresa ela pode tanto requerer uma compensação com tributos futuros, né, ou que ainda vão vencer, ou fazer um pedido de restituição. Então, é muito comum que após uma revisão fiscal ou durante um processo judicial, acaba se identificando que certos pagamentos e tributos foram feitos de forma indevida. Então, isso possibilita a recuperação desses valores e pode gerar um impacto financeiro positivo para as empresas. Outro ponto importante na compensação dos créditos é que acaba se tornando uma estratégia eficaz para aliviar o caixa das empresas, né? Já que abrange tanto os créditos previdenciários ligados ao INSS, quanto os não previdenciários, PIS e COFINS, por exemplo. Então, esse alívio ele ocorre com o levantamento dos créditos, que podem ser feitos nos últimos 5 anos, e eles são reaproveitados para reduzir o valor das contribuições e os impostos devidos são devidos futuramente, né, nos meses subsequentes. Então, com isso, a empresa ela ganha mais liquidez e flexibilidade financeira. Agora, é importante a gente fazer um alerta, porque apesar de do levantamento de crédito em si, né, ser um excelente benefício para a empresa, é sempre importante avaliar sempre os riscos que estão envolvidos. Então, com o levantamento de crédito, se a gente fizer isso de forma indevida, isso pode acabar gerando algum tipo de autuação, uma, ou alguma multa, algum juro que pode incorrer sobre isso. Na sequência, eu vou falar um pouco da compensação cruzada. Então,
o Instituto da Compensação Cruzada, né? Esse instituto ele permite que a utilização de créditos previdenciários para quitar débitos administrados pela Receita Federal ou vice-versa. Então, por exemplo, posso compensar o INSS com IR, CS, PIS e COFINS. Esse instituto ele foi regulamentado inicialmente lá atrás pela IN 1717 e atualmente, né, é a IN 2055 de 2021. Então, empresas que são optantes tanto pelo lucro real como pelo lucro presumido, elas podem se beneficiar dessa modalidade, sendo que a possibilidade de compensação cruzada está disponível desde 2018, que foi o início de entrega do E-Social lá atrás. Então, quando a gente se depara com essa possibilidade de compensação cruzada, que é oriunda de processos judiciais, a gente tem que tomar cuidado e pensar sempre na data de propositura da ação. Então, vou dar um exemplo, né? O E-Social, ele teve início em 2018 para algumas empresas do lucro real. E vamos supor que é aquela discussão da tese do século, né? Então, a exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS. Então, uma empresa que entrou com uma ação em 2015, teve todo o procedimento, processo judicial, teve a discussão, sentença, teve decisões favoráveis, no final a decisão transitou em julgado. Só que esse trânsito deu só em 2022. Então, se eu considerar esse exemplo, que eu entrei com a ação em 2015, entreguei meu primeiro social em 2018 e a ação transitou em 2022, eu não consigo fazer a compensação cruzada, porque eu não posso considerar a data do trânsito em julgado, que é 2022. Eu tenho que voltar e verificar quando que eu entrei com a ação lá atrás. Nesse caso, foi 2015. Então, é bom sempre tomar cuidado com isso. Daí, nesse caso, eu não posso fazer compensação cruzada, não posso aproveitar esse valor? Não, pode sim. Daí, como alternativa, a empresa ela pode compensar os valores com os próprios tributos. Então, nesse caso da tese do século, com PIS e COFINS ou com IR/CS, não sendo por estimativa, né, que a legislação proíbe. Ou eu posso fazer também o pedido judicial, que é o pagamento do precatório, que é um procedimento mais moroso, mas ainda é possível, né? Bom, feitos esses comentários, então, eu vou passar a palavra para a Carol, que vai falar um pouco sobre a compensação cruzada, que envolve o código 0561, que é a retenção do IR dos funcionários. Olá, bom dia. Bom, eu gostaria de destacar que, embora a Receita Federal ela permita a compensação de débitos de imposto de renda com o código 0561, essa prática ela pode gerar pendências nas declarações do imposto de renda dos empregados, tá? Isso ocorre porque o sistema da Receita ele cruza os dados da DIRF com o DARF. E ao fazer a compensação ou parcelar esses tributos, por exemplo, esse cruzamento ele é prejudicado e pode resultar na retenção das declarações dos empregados em malha. Nesse caso, quando isso acontecer, não há medidas corretivas por parte da empresa, tá? Sendo o próprio empregado responsável por fornecer toda a documentação necessária para análise da receita via ECAC. Hoje é de forma online, tá? Então, a gente chama atenção para compensação com imposto de renda, porque quando a empresa ela opta, né, por fazer dessa forma, ela pode ali prejudicar momentaneamente aquele empregado que muitas vezes entrega a sua declaração com antecedência, por conta ali do prazo de restituição, e se isso acontece, ele acaba ficando ali para o último lote, ou em alguns casos ele pode ficar até para o ano seguinte, né? Então, seria esse ponto que eu gostaria de trazer como alerta aqui para vocês. Só mais um comentário. Trata-se de uma ação deliberada da Receita Federal, tá? Então, quando questionado, né, se a compensação ela é possível, a resposta via legislação é que é que realmente é uma ação deliberada, trazendo aí esses problemas para a empresa, vamos dizer, problemas administrativos, né, para a empresa gerenciar em conjunto com o colaborador. Além disso, o colaborador também não recebendo a restituição dele ali nos primeiros lotes e esses valores sendo postergados para os últimos lotes, tá? Então, não é um procedimento proibido, mas ele pode trazer alguma dor de cabeça para a empresa, né? Bom, na sequência, então, eu vou falar um pouco das retificações, né? Então, quando a gente está falando de crédito tributário, a gente tem que pensar
na questão da retificação das obrigações acessórias, né? De acordo com o entendimento da Receita Federal, todos os aproveitamentos e créditos extemporâneos, eles exigem a retificação das obrigações acessórias correspondentes. Então, quando a gente identifica um crédito previdenciário, por exemplo, a empresa deve retificar todas as obrigações, seja a GFIP, quando é para períodos anteriores ao social, ou o próprio social, do CTF-UEP, para períodos posteriores, né? Então, a retificação deve ser feita com base no período de apuração do crédito, sempre considerando a forma mais segura para minimizar o risco de questionamento por parte da Receita Federal. Então, é essencial que todas as retificações elas sejam realizadas de forma adequada, com documentação e justificativas sólidas, né, para evitar autuações e até para garantir o aproveitamento desses créditos, né. Aqui na CIS, a gente costuma fazer o chamado book fiscal eletrônico, na verdade, né. Então, nada mais é do que um relatório que a gente explica de forma detalhada como foi levantado o crédito, seja ele previdenciário ou não, e a gente acaba anexando nesse book os documentos que são inerentes a esse levantamento, né? Normalmente são notas fiscais, as próprias planilhas que a gente elabora com os cálculos, né? Com os valores e cálculos, as obrigações acessórias que dão suporte, então o SPED fiscal, né? Tanto o FD Contribuições, o SPED fiscal, quanto o previdenciário, DCTF Web, social, até outros arquivos, a GFIP, por exemplo. E esse documento, né, esse suporte documental é importante porque se tiver uma fiscalização ou algum questionamento do fisco, a empresa já pode apresentar esse documento e fica mais tranquila, né? Acho que a Carol também tem um comentário aqui nesse tópico da retificação. Sim, Guilherme, eu também gostaria de acrescentar nesse tópico que sempre que for necessário retificar uma obrigação acessórias, para as empresas que são clientes aqui da Ecovis BSP, é fundamental que nos comuniquem. Garantir a conformidade entre o e-social e o software de folha de pagamento evita diferenças nas apurações dos encargos, especialmente quando a gente fala em reabertura da folha de pagamento por alguma necessidade, seja por uma rescisão complementar ou um ajuste de folha. Então, é muito importante que os nossos clientes, eles entrem em contato conosco, nos comuniquem para que o trabalho ele seja feito da melhor forma possível, evitando qualquer diferença, né, ou transtornos aí durante esse período de retificações. Bom, na sequência, então, vou falar propriamente das teses, né, então, do Sistema S e das verbas indenizatórias. Uma das principais teses que são discutidas no âmbito previdenciário atualmente é sobre a possibilidade, então, de limitar o cálculo das contribuições que são devidas pelas empresas ao Sistema S a um teto de 20 salários mínimos. Então, ao invés da empresa efetuar aquele cálculo mensal, de pegar o valor da folha de pagamento, aplicar normalmente, né, 5,8, elas poderiam limitar esse cálculo sobre uma base de 20 salários mínimos. Só para lembrar, né, que o Sistema S é aquele que se refere às entidades como o Senai, o SESC, até mesmo o SEBRAE, né? Então, sobre esse tema, né, voltando aqui, o STJ decidiu, no primeiro semestre de 2024, que as contribuições do Sistema S elas devem incidir só sobre a folha de salários mesmo e não sobre esse teto de 20 salários mínimos. Nessa oportunidade, o tribunal ele acabou modulando os efeitos dessa decisão, mas ele modulou pelo seguinte: desde sempre as decisões eram favoráveis aos contribuintes. Daí, no começo desse ano, o STJ mudou esse entendimento, então ele teve que modular, porque muita gente estava achando que ia ganhar esse processo, depois acabou virando. Então, ele travou uma data específica. Então, as empresas que entraram com uma ação judicial ou um pedido administrativo até 25 de outubro de 2023 e tiveram decisões favoráveis, elas têm o direito resguardado de aplicar os 20 salários mínimos para o período passado. Entretanto, a partir da publicação do acordo em 2 de maio, que foi em 2 de maio de 24, o recolhimento integral sobre a folha se tornou obrigatório para todo mundo, independente se teve decisão favorável ou não. Um outro tema que a gente trouxe aqui também é com relação às verbas indenizatórias, né? Então, basicamente, essa tese fala sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre essas verbas ou sobre algumas rúbricas da folha de pagamento. Então, a legislação ela traz um rol
de rúbricas ou de verbas que são pagas e que têm incidência do INSS. Em alguns casos, como elas são de cunho indenizatório, elas não teriam que ter a tributação. Mas como isso não é claro na legislação e sempre causou muita discussão, né? Então, ao longo dos últimos anos, sempre tivemos muitas discussões sobre quais verbas tinham esse cunho indenizatório ou não, quais verbas deveriam ser tributadas para o INSS ou não. E ao longo dos anos, o STJ foi evoluindo, né, no seu julgamento e foi reconhecendo que algumas verbas tinham, de fato, essa natureza indenizatória e não deveriam ser tributadas para o INSS. A gente trouxe aqui, então, algumas decisões de destaque que tratam dessa não incidência, o aviso prévio indenizado, o adicional de 1/3 de férias, as férias indenizadas, o salário maternidade e os 15 primeiros dias de afastamento por doença. Mas apesar de ter esse entendimento favorável da STJ, ao longo dos anos, em alguns casos essas decisões elas acabam subindo até para o Supremo Tribunal Federal, STF. Em alguns casos eles têm divergido sobre esse entendimento, né, do que seria indenizatório ou não, como é o caso de 1/3 constitucional de férias, onde a Corte decidiu recentemente pela incidência da contribuição. Então, vou falar um pouco aqui no próximo slide sobre esse tema, inclusive. O tema 985 do STF, ele reconheceu, então, a validade de cobrança da contribuição social sobre 1/3 de férias. E isso teve aplicação a partir de 15 de setembro de 2020. Então, no início desse ano, 2024, o STF modulou essa regra, estabelecendo que as empresas que já pagaram essa contribuição e não contestaram até essa data, eles não poderiam reaver os valores. Então, bom, dito isso, é recomendável então que as empresas elas façam um levantamento para verificar se tiveram esse pagamento ou não, se ele foi indevido ou não, e avaliem a viabilidade de solicitar ressarcimento. É importante que seja feito isso de forma rápida, porque o entendimento da justiça pode mudar a qualquer momento, né? Do mesmo jeito que estava favorável, agora ficou negativo no STF, também pode ser restringido isso. Por que eu falo isso? Outros temas que a gente tem acompanhado, como a tese do século, por exemplo, alguns contribuintes que eles deixaram de última hora para entrar com a ação ou para fazer alguns pedidos de levantamento de crédito, eles tiveram recentemente também uma negativa do STF. O STF proferiu uma decisão recente sobre a possibilidade de ter uma ação rescisória, então aquela que pode contestar o trânsito em julgado, inclusive, em face de algumas ações que foram propostas depois do julgamento da tese do século. Ou seja, o contribuinte ganhou, tem o direito reconhecido, mas pode ser que tenha um período reduzido desse crédito tributário. Então, é sempre importante que a empresa faça esse levantamento quanto antes, com base nessa decisão do STF de 1/3 de férias, e busque esse valor o quanto antes para não acontecer desse tema ser revertido lá, né? Na sequência, a gente trouxe um outro ponto também ligado ao crédito tributário, e que tem chamado bastante atenção nossa, até do pessoal da BSP também, que são, na verdade, tem acontecido um bombardeamento dessa tese, né, desse tópico ultimamente. Então, é uma opção que tem se mostrado aparentemente vantajosa para as empresas, que é de se filiar a uma associação, um sindicato, e essa associação, um sindicato já possui uma liminar favorável, quanto à tese do sistema S, as verbas indenizatórias ou até outras teses. Então, essas entidades, associações, elas já têm liminares que favorecem as empresas, né? E podem favorecer empresas que passem a se filiar a partir de então. Então, eu como empresa, para evitar de ter um processo individual, que eu posso ganhar tempo e custo com todo esse litígio, existe a possibilidade de eu me filiar a uma associação que já tem uma liminar que me garanta um direito de, por exemplo, não tributar determinada verba indenizatória para o INSS, ou até mesmo da tese do século, ou outras teses. Mas daí a gente trouxe esse tópico aqui para trazer principalmente quais são os riscos que estão envolvidos nisso, né? Então, embora seja um crédito que parece atraente à primeira vista, né? Essa decisão pode ser prejudicial lá no longo prazo. Como a gente tem acompanhado, né, o cenário jurídico e fiscal no Brasil, ele pode mudar rapidamente, até com uma decisão lá do STF.
E como a gente tem visto a questão da arrecadação do governo e tudo, é um fato que tem que ser levado em consideração. Porque a qualquer momento isso pode ter uma mudança nesse entendimento, né? Então, hoje, os tribunais ainda não chegou a esse tipo de discussão se eu, como empresa, posso me afiliar a uma entidade e utilizar essa liminar, então hoje é possível, mas pode ser que lá na frente isso seja revertido, e fala assim, olha, você se filiou depois, essa decisão não abrange todos os associados, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente sempre traz esse alerta, é bom tomar cuidado para evitar que no futuro esse aproveitamento de crédito ele gere uma cobrança de multa, de juros, por questão de entendimento ou necessidade de arrecadação federal, né? Um outro ponto que é importante de considerar também é, de fato, verificar se a empresa está precisando de caixa naquele momento, né? Então, se ela realmente tem uma urgência na liquidez de caixa, né? Porque se não tiver, é mais prudente que ela deixe de se expor e evite de pegar esse crédito que eventualmente pode ser questionável, né? E, por fim, um outro ponto que é bastante relevante com relação a esse tema é que os custos que as empresas passam. Então, a partir do momento que eu, empresa, vou me filiar a uma associação, muitas vezes eu tenho que ter um custo para me filiar, tenho que pagar alguma taxa, alguma coisa. E quando vem esses escritórios e oferecem essas oportunidades, né, que elas são maravilhosas, o próprio escritório às vezes acaba pagando essa associação quando ele assume os honorários. E a gente fica na dúvida, né? Será que o escritório pagando, pô, eu vou me associar a uma entidade que eu nem cheguei a pagar a taxa, né, para entrar nela, ou nunca participei de uma reunião, nunca interagi com a sociedade, tudo. Será que realmente isso é importante, né? Eu consigo comprovar isso futuramente ou não? Então, é um ponto importante para que as empresas avaliem, né, se futuramente não podem ter um problema de fato, só se associarem para conseguir uma liminar, né? E não, de fato, nunca participaram da associação, nunca tiveram envolvidos com as reuniões ou nada disso. Acho que a Carol também tinha algum ponto para falar sobre isso, algum alerta também, Carol? Sim, Guilherme, eu gostaria de acrescentar, aproveitando a sua fala, o Sistema S é um tema que ele está em alta, né, como uma grande oportunidade aí para as empresas. Muitas empresas têm sido abordadas sobre esse tema nos últimos meses. Então, é essencial que o profissional ou a empresa que vá realizar esse trabalho, né, oferecer esse serviço aí para vocês, que vocês tenham um respaldo jurídico completo durante todo o processo, e não apenas nesse passo inicial, onde, olha, é possível, vamos associar e já vamos utilizar os créditos. Então, tem todo um procedimento, né? Tem um início ali, tem o período de utilização do crédito e, posteriormente, também tem o acompanhamento para ver se vai haver alguma notificação por parte da Receita, né? Então, é importante que as empresas que decidam, né, ingressar com essa ação, fazer a compensação desses créditos, que ela trabalhe ali em conjunto com empresas ou profissionais que prestem toda essa assessoria, do início ao fim, tá? Eu só queria deixar esse ponto de atenção para as empresas. Sim. Bom, na sequência, então, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai falar um pouco dos créditos relacionados ao IPI. Olá, bom dia a todos. Sou Marcelo Ferreira, do Grupo Assiste. Vou abordar um pouco os assuntos relacionados aos créditos de IPI. O primeiro item é o crédito de IPI na aquisição de insumos de fornecedores atacadistas. Muitas empresas acabam desconhecendo a própria legislação que norteia as regras do IPI sobre essa possibilidade de crédito quando adquirem insumos, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem de fornecedores atacadistas, uma vez que os fornecedores atacadistas, via de regra, eles são não contribuintes do imposto. Então, quando o fornecedor estiver vendendo uma mercadoria, via de regra, as notas fiscais vai ser um destaque do imposto. Entretanto, há essa previsão na legislação que determina que os cereais
adquirindo esses insumos, eles podem tomar crédito de 50% do imposto que foi destacado na nota fiscal do fornecedor. Então, é bem relevante e extremamente importante para apropriar esse crédito de direito, né? Um ponto de alerta é que as empresas que estiverem adquirindo esses insumos de fornecedores atacadistas tenham certeza que a natureza de atividade econômica dessas empresas realmente sejam de fornecedores atacadistas, uma vez que é vedado pela legislação tomar crédito se forem de fornecedores varejistas. Na hipótese do crédito não ter sido aproveitado em um período pretérito, por exemplo, nos últimos 5 anos, o estabelecimento industrial adquirente, ele poderá escriturar esses créditos como crédito extemporâneo, direto na apuração do IPI, porém, sem atualização monetária. O IPI, diferentemente dos outros tributos federais, PIS, COFINS, o Imposto de Renda, Contribuição Social, esses outros, eles têm atualização de crédito, né, quando é possível esse crédito extemporâneo. Já o IPI, não. Aqui nós citamos um exemplo de um mês específico, onde a empresa ela faz uma análise e verifica que na aquisição de insumos de R$100 mil, por exemplo, uma alíquota também, por exemplo, de 10%, se o imposto tivesse sido destacado na nota fiscal do fornecedor, seria de R$10 mil. Entretanto, como está adquirido de comerciante atacadista, a empresa pode tomar crédito de 50%, ou seja, R$5 mil. Se nós utilizarmos essa mesma proporção e retroagirmos 5 anos, a empresa teria direito a crédito de aproximadamente R$300 mil. Vejam que é um valor significante, pode ajudar muito a economia das empresas, né, até mesmo no seu fluxo de caixa, uma vez que as operações de crédito elas vão estar abatendo os débitos das apurações mensais. E aí, como o alerta que eu coloquei no item anterior, em relação ao cadastro dos fornecedores, né, que devem estar devidamente atualizados, há também a questão do cadastro de insumos, uma vez que a alíquota do IPI ela pode ser modificada pela legislação federal. Então, em determinado período, o mesmo produto que com uma NCM tiver uma alíquota de 5%, ela pode passar a 10% ou, de repente, reduzir de 5% para 3%. Então, quando a empresa estiver fazendo essa análise e, de repente, verificar os últimos 5 anos, é preciso verificar também a alíquota de IPI nesse período e essa atividade dos seus fornecedores, que devem ser necessariamente fornecedores atacadistas. Mas também tem que observar que, por exemplo, há casos de fornecedores atacadistas que são optantes pelo Simples Nacional. E como sabemos, os fornecedores, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas não transferem crédito. Então, nesse caso específico, não é possível tomar crédito. Um segundo tópico relacionado aos créditos de IPI são os ressarcimentos de crédito. Normalmente, as empresas, quando estão fazendo as suas apurações mensais por estabelecimento, os créditos eles são diminuídos dos débitos dos períodos. Mas há estabelecimentos, há empresas que têm mais crédito do que débito. Esse crédito ele é transportado para o mês seguinte e assim sucessivamente. Entretanto, de acordo com a legislação, esses créditos, as empresas poderão solicitar o seu ressarcimento junto à Receita Federal através do programa Perdicomp. E esses créditos, eles podem ser utilizados na compensação de outros tributos federais, inclusive também na compensação de tributos previdenciários, a chamada compensação cruzada, como o Guilherme mencionou anteriormente. Os pontos de alerta aqui muito importante é que nem todos os créditos de IPI eles são passíveis de ressarcimento, o que demanda uma análise especializada e criteriosa. A própria legislação do IPI e as próprias regras de ressarcimento de IPI, elas trazem quais créditos podem ser ressarcidos
quais créditos de IPI não podem ser ressarcidos. Os que forem ressarcidos são utilizados através do PERDCOMP, como eu mencionei, até mesmo para compensação de outros tributos federais. Aqueles que não são ressarcidos, eles têm que ser transportados para os meses seguintes. Na hipótese da empresa, de repente, não quiser compensar esses créditos de IPI com outros tributos federais, a própria Receita Federal ela acaba ressarcindo esses créditos na conta corrente da própria empresa. Um segundo ponto de alerta é que as pessoas jurídicas que solicitaram esses pedidos de ressarcimento, a Receita Federal ela tem um prazo até de 360 dias a partir do protocolo, né, do pedido de ressarcimento através do PERDCOMP, para homologar esses pedidos. Sendo que, se passar esse período, as empresas podem valer-se do judiciário e solicitar a atualização monetária desses créditos. Então, vejam bem, embora comentei anteriormente que os créditos de IPI, eles não são atualizados monetariamente, mas nesse caso específico, em que ocorrer a mora da Receita Federal em homologar esses créditos, aí sim podem ser atualizados monetariamente. Nesse ponto, acredito que a Gercielda tem um comentário a fazer, né, Gercielda? Exato. Olá, bom dia. Eu sou a Gercielda, coordenadora de CMS-PI na Ecovis BSP. E, além dos pontos trazidos pelo Marcelo, eu gostaria de colocar que, para analisar o Tá saldo... mudo, Gercielda. Oi, tá no mudo? Só um minuto. Mudos? Vocês me escutam? Eu te escuto. Ok. Bom, eu gostaria de acrescentar que, além dos pontos trazidos pelo Marcelo, para analisar um saldo credor de IPI, nós precisamos ir além dos números, né? Nem todo saldo credor é, de fato, crédito acumulado. Muitas vezes, esse saldo pode incluir créditos de IPI sobre mercadorias que ainda estão em estoque e que não foram consumidas no processo produtivo ou até mesmo revendidas. Por isso, uma boa análise deve conter a verificação se esse crédito será absorvido em algum momento, à medida que vão ocorrendo operações de faturamento, ou se esse crédito é de alguma saída que vai ter isenção, algum benefício fiscal, e especialmente nos casos de matérias-primas que resultam em produtos que não são tributados pelo IPI, né? Outro ponto crucial é garantir a conformidade entre os valores solicitados e os informados no registro do SPED, já que quando a Receita Federal analisa o pedido de ressarcimento, ela faz um confronto detalhado dessas informações, né? Então, nós utilizamos um software que captura os dados do SPED e converte automaticamente para o layout do PERDCOMP, né? Então, dessa forma, nós entendemos que as informações enviadas à Receita Federal no PER estão idênticas ao SPED fiscal, o que reduz riscos de divergência e agiliza também o processo de análise. Passa para mim. O terceiro e último ponto relacionado ao IPI são as bonificações em mercadorias. A legislação do IPI, tanto a legislação do IPI quanto a Receita Federal, há o entendimento de que a bonificação em mercadorias ela deve ser tributada pelo IPI. Na verdade, essas regras constam inclusive no regulamento do IPI. Entretanto, há o entendimento no STJ divergindo um pouco nesse sentido, que as bonificações em mercadorias, elas não devem ser tributadas. Então, aqui um grande alerta para as empresas que têm bastante mercadorias dadas em bonificações para os seus clientes, que devem se valer-se do judiciário, né, porque é um precedente
bem interessante para que, novamente, as questões de bonificações de mercadorias, elas não sejam tributadas pelo imposto, né? Então, inclusive, dá até para recuperar os últimos 5 anos aí da empresa, até mesmo para um alívio aí no fluxo de caixa das companhias. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, que vai dar continuidade. Bom, vou retomar aqui um pouco, então, para falar dos créditos de PIS e COFINS, no caso, sobre a extensão do conceito de insumo. Com base nas leis 10.833 e da 10.637, que é onde consta esse conceito, né, que se aplica para o PIS e para a COFINS, o conceito de insumo ele é considerado como um bem ou serviço que é essencial, né, ou relevante e que integra o processo de produção dos bens destinados à venda ou à prestação de serviço. Então, sempre tivemos essa informação nas legislações, né, esse tema bem genérico, né, o que de fato é insumo, o que eu posso considerar como insumo na minha produção ou não. E ao longo dos anos também esse ponto foi bem discutido, debatido nos tribunais e tudo mais. Com o tempo, o STJ acabou julgando esse tema num recurso especial, o 1221-170, e acabou se tornando bem famoso, e na época ele acabou ampliando o entendimento do conceito de insumo. Então, ele acabou estabelecendo 2 critérios, o critério da essencialidade e da relevância, para que as empresas consigam identificar, de fato, os insumos que podem ser aplicados na produção e, por consequência, que geram créditos para o PIS e para a COFINS. Então, o primeiro critério da essencialidade, que ele se refere aos itens que são fundamentais, né, para a produção, cuja ausência comprometeria a qualidade ou a quantidade do produto ou do serviço. Então, sem aquele item, como ele é essencial, se eu tirar ele, eu não consigo produzir meu produto ou meu serviço. E o segundo critério é da relevância, que são itens que, embora não são imprescindíveis, não estão diretamente ligados à produção, mas eles são importantes no processo produtivo, né? Seja por uma imposição legal, então tem que cumprir uma determinada regra, um ISO 9000 alguma coisa, e por conta disso eu tenho que ele é inerente ao meu processo produtivo, ou em alguma questão de singularidade da cadeia produtiva mesmo. Depois do julgamento do STJ, que foi importante à época, a Receita Federal acabou reconhecendo esse julgamento e criou o parecer normativo 05 de 2018, que ela acabou permitindo a utilização de determinados itens, né, como crédito, e usou muitas vezes os próprios critérios do STJ para permitir isso, né? Então, já relacionou algumas coisas que ela pensava, e com essa ampliação do STJ, acabou trazendo novos conceitos, novas possibilidades também. De lá para cá foi melhorando isso, e em 2022, dezembro de 2022, foi publicada a Instrução Normativa 2121, que também acabou trazendo mais informações para os contribuintes, e baseado nesse entendimento do STJ também ampliou muito o conceito de insumo. Inclusive, hoje tem um artigo dentro dessa instrução normativa que deixa claro o que é considerado insumo e o que não é. E muita coisa foi melhorada e até demonstrada, né? Então, um exemplo que a gente gosta de trazer aqui é com relação aproveitamento de crédito PIS/COFINS sobre mão de obra terceirizada na produção. Então, desde 2017, já tinha uma solução de consulta que era favorável a essa possibilidade de aproveitamento de crédito sobre essa mão de obra terceirizada, mas nunca estava escrito isso em lugar nenhum. Com a publicação da instrução normativa, né, a 2121, agora claramente está escrito lá que as empresas podem se aproveitar do crédito com mão de obra terceirizada, então ficou mais fácil, mais tranquilo para as empresas até aceitar isso, né? Mas, de qualquer forma, algumas coisas ainda não estão claras e a instrução normativa não prevê tudo, né? Então, o que a gente sugere para as empresas é que façam uma análise detalhada dos insumos, seja uso e consumo, ou seja o que estiver ligado à produção mesmo ou não, para que consiga tomar a maior quantidade de créditos possíveis, né? Acho que sobre esse tema a Elaine também pode contar para a gente um pouco na prática como que é isso, como que as empresas acabam tratando os créditos de PIS e COFINS, né? Bom dia, meu nome é Elaine, sou coordenadora da equipe responsável pelo PIS/COFINS e Impostos Retidos na Ecoviz BSP.
Hoje eu destaco a importância dessa análise dos processos internos para identificar essas oportunidades dos créditos tributários. É fundamental identificar, né, entender cada processo produtivo e as particularidades, levando em conta esses critérios, os 2 critérios principais já apresentados pelo Guilherme, que é a essencialidade, que refere-se àqueles itens indispensáveis que vão impactar na qualidade, na quantidade do produto ou do serviço. Um exemplo é a manutenção das máquinas utilizadas na produção. Se eu não tiver uma manutenção, meu processo produtivo vai ser interrompido, isso vai impactar na quantidade, na qualidade dos produtos que eu vou entregar. E a relevância, né, que ela abrange os itens exigidos por lei, como, por exemplo, o vale transporte dos funcionários que trabalham diretamente na produção, assim como os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Na maioria dos casos, como o Guilherme mencionou, os insumos utilizados pelos contribuintes, eles não são claramente mencionados na legislação. Então, é importante ressaltar que tem várias soluções de consultas na Receita Federal, posicionamento do CARF e dos tribunais que aborda a questão da essencialidade, da relevância dessas despesas, considerando, claro, as atividades específicas de cada empresa e os diferentes tipos de gastos. Então, uma análise detalhada desses critérios pode gerar oportunidades significativas na economia desses impostos. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Ok. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, né, então a gente acaba classificando as despesas, né, que estão ligadas à produção ou não, como controversas ou incontroversas. Aqueles que são incontroversos, ou seja, que podem ser aproveitados de forma administrativa, né, através de levantamentos temporâneos ou retificação. E os controversos, que às vezes não tem uma solução de consulta clara sobre o tema, ou não está de forma clara também na sua normativa ou na lei, que exige uma análise mais detalhada e também pode demandar uma discussão judicial. Nesses casos também, como já foi dito antes na parte previdenciária, mas aqui também ressalta a questão do book fiscal. Então, se a gente faz um levantamento de créditos incontroversos, a gente também elabora um book fiscal eletrônico, trazendo todas as notas que estão relacionadas com aqueles insumos, os valores que foram levantados, as planilhas de cálculo, de análise, os SPEDs que suportam aquilo, o crédito, no caso, e a gente traz isso tudo num relatório para explicar como que a empresa chegou naquele montante e também, em caso de uma fiscalização ou algum questionamento do Fisco Federal, a gente consegue demonstrar o que foi e por que que eles são incontroversos, né? E os controversos, de fato, demandam uma ação judicial e precisam ser verificados com o departamento jurídico a necessidade de entrar com uma medida judicial cabível para discutir esse tipo de crédito. Na sequência, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo, que vai falar um pouco do diagnóstico fiscal das empresas. Esses créditos que a gente comentou, nós abordamos, né? E agora, mais do que nunca, esse processo ele deve ser observado pelas empresas, tendo em vista a reforma tributária sobre o consumo. Que durante a fase de transição da reforma tributária, as empresas vão ter que arcar com custos elevados aí em treinamento pessoal, em parametrizações de sistemas, porque nós vamos estar concorrendo aí dois sistemas ao mesmo tempo. O sistema atual e o da reforma tributária, com o IVA dual, a IBS e a CBS. Então, as empresas vão ter muito gastos, né? Então, é imprescindível ter esse diagnóstico fiscal aí, identificar todos os possíveis créditos e levantamentos, né, dos últimos 5 anos e implementado pelas empresas o quanto antes.
A realização do diagnóstico fiscal, ele é dividido em 3 etapas, em 3 fases. A primeira fase é a análise por amostragem na documentação fiscal das empresas, onde é possível identificar os possíveis oportunidades de crédito e também estimar os valores dos créditos pretéritos dos últimos 5 anos e fazendo também uma projeção para o futuro. A segunda fase é uma análise mais detalhada sobre essas operações, sobre as oportunidades, né, tributárias propriamente dito, bem como os aproveitamentos desses créditos. E, por fim, a terceira fase é a implementação dessas oportunidades. Então, parametrização do sistema, as regras fiscais, as normas, tudo isso colocado no sistema da empresa, para que a empresa utilize esses créditos pretéritos e também parametrize o sistema para utilizar daqui para frente. Por fim, em nome do Grupo Assiste, nós aqui finalizamos essa webinar. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes e aos palestrantes por compartilharem seus insights. O nosso objetivo foi trazer novas oportunidades de redução da carga tributária para as empresas, né, tributária e previdenciária. Continuaremos a oferecer suporte e recurso para suas necessidades tributárias e fiquem à vontade para nos contatar para maiores informações. Aí passo a palavra para a Caroline, da BSP, que fará o encerramento também. Para finalizar, bom, pessoal, foi excelente, realmente o webinar, tema muito relevante. Aqui na tela de vocês aparece o nosso e-mail, né, que é o relacionamento@bspcontábil.com.br. Então, para aqueles que não escreveram, né, nenhuma anotação ali no chat, pode nos enviar por e-mail que faremos uma triagem e aí nós encaminhamos para o Grupo Assiste responder o mais breve possível, tá? Bom, de qualquer forma, aqui em nome de todos, eu também agradeço muito o Guilherme e o Marcelo pela excelente apresentação e também ao time BSP, a Caroline, a Girciel, a Elaine, que trouxeram insights valiosos no meio aí do webinar, né? Bom, esperamos que o conteúdo tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado a aprimorar a gestão previdenciária e fiscal da sua empresa. E lembrando que o evento ficará disponível na página do YouTube da BSP para que possam rever ou compartilhar com colegas, tá? Muito obrigado e desejo que tenham um excelente dia. Obrigada.